temos potencial. Você tem um filme favorito da tua vida? Um filme seu, não que você fez, um filme seu, você gosta. Tem um filme favorito, sempre falo dele, que é O Brilho Eterno, de uma Mente Sem Lembranças. Esse em específico, por que ele é o filme da sua vida? Porque eu acho que ele tem uma questão de roteiro, além da atuação, que são umas digressões no tempo, e eu gosto muito disso para a criação dramatúrgica, né, na escrita. This is a hoax, right? I assure you no. Is there any risk of brain damage? It's on a par with a night of heavy drinking. Nothing you'll miss. E, além de tudo, atuações brilhantes. E tem uma questão da memória, que é uma questão que me pega, que eu pesquiso e que eu acho interessantíssima, porque a memória ela pode ser algo que é concreto, perdi a memória, mas pode ser algo também muito subjetivo, sabe? Essa perda, né? O filme trata de um casal que quis fazer um procedimento para se esquecer. E aí, quantas vezes a gente se pega esquecendo de coisas tão marcantes na nossa vida sem ter passado por procedimento algum? Exatamente. Então não é ficção científica, né? A enxurrada de informações que a gente recebe. Então a memória é um tema interessante porque esse apagamento de memória, ele é muito atual. E a gente nem passa por procedimento nenhum, a gente só passa por uma enxurrada de informações que amassam né, o nosso campo mental. Então eu acho bem legal essa subjetividade da memória. Dirigir e produzir é muito mais complexo do que atuar? Ou mais desafiador? Eu amo atuar. E eu acho que dentro da complexidade, é muito mais complexo o meu trabalho como atriz do que como diretora e roteirista. Porque eu fiz isso a vida inteira. E eu tenho muitas pastinhas aqui, sabe? Embora exista eu acho que dentro de eu tenho um pensamento muito mais complexo na atuação, mas para mim é muito natural atuar. Para mim não é fácil, é desafiador sempre encontrar um personagem, encontrar o meu lugar dentro daquela dramaturgia, mas eu acho que para mim é mais desafiador e não tão complexo ser diretora e roteirista porque eu não tenho tanta bagagem. Então, para mim é mais simples, assim. Eu tenho bagagem, mas não como atriz. Como atriz é uma vida toda. Até porque, como atriz, cada personagem é distinto, né? Não que cada peça que você tenha que dirigir não seja. Uma coisa também, uma curiosidade, que é uma das raras vezes que acho que é a primeira vez que eu estou entrevistando uma atriz, inclusive. Queria fazer uma pergunta. A gente sabe que cada personagem, ele é único, ele é singular, e cada um, obviamente, ele emprega-se um desafio distinto. Mas cada ator tem uma metodologia específica de uma forma para criar aquele personagem. Você tem algum tipo de ritual particular seu? Você cria uma imersão? Você é adepta do método? O que você gosta de fazer? Eu trabalhei muito com imersão em workshop de cinema, primeiro fazendo como aluna, depois trabalhando como preparador de elenco. Eu achei interessantíssimo o método de imersão. Hoje em dia, não. Mas por um tempo, sim. Você tem que estar bem preparado para depois sair, porque você fica realmente afundado, né? Submerso. Sim. E é importante saber como sair disso, como emergir. Então, eu acho legal e eu acho que tem processos que pedem a imersão. Tem depender do personagem. Porque às vezes você vai fazer um papel menor, que não exige que você tenha esse mergulho e até o tempo é pequeno. Mas eu fiz a Brígida, que é uma personagem que eu criei, fiz um canal no YouTube, foi uma série que a gente foi indicada a melhor atriz de comédia, né? A série chegou ao Rio Web Fest
E eu mergulhei nesse personagem, não tanto, era uma personagem que tinha toque, era uma comédia, era uma série de humor, de comédia, mas eu mergulhei tanto nela que os trejeitos, eles ficaram muito, eu aprendi, assim, aprendi mesmo, assim, fixou. E aí eu precisei fazer depois alguns métodos para limpar. Tirar o resíduo. A gente faz a imersão para entrar e também tem o contrário disso. Mas eu acho bem válido, eu gosto de mergulhar, se me é possível. Mas teve um último filme que eu fiz que eu escolhi um outro método. Eu falei, eu vou fazer diferente. Porque eu sempre fui muito a fundo, eu falei, eu vou me colocar muito mais em situação do que tentar mergulhar profundamente dentro desse mundo que eu criei. E aí eu me coloquei muito na situação daquelas mulheres que passavam por violência doméstica. E foi muito interessante o processo. E mais parecia intenso. que eu estava atuando por um coletivo. Certo. Eu não fiquei tanto numa pira individual da atriz, dessa construção, dessa coisa introspecta. Eu fui por quantas mulheres estão passando por isso? O que é passar por isso? Eu fui levando para o coletivo. E foi especial demais também. Mas a minha construção sempre parte muito de um físico. Eu gosto muito de construir a parte física. E a psicológica vem também, mas como que é esse corpo? Como que é esse caminhar? Como que é essa voz? Talvez eu beire a caricatura dentro da minha construção? Talvez. Mas sempre tem muita verdade nela. Você já fez aula de clown? Eu sou palhaça. É mesmo? Uhum. Sou maricota. Como que é o processo? É divertido? Como que é? É doído, muita gente fala, né, que é muito doído porque você tem que lidar com o seu ridículo. Mas, por exemplo, eu dei aula em Votuporanga e lá eu trabalhei o clown com os alunos, porque eu acho que é muito importante a gente saber lidar com certa esportiva, com o nosso lado ridículo, sabe? Com leveza. E tá tudo bem ser ridículo, tá tudo... E a graça, o humor, porque no começo mas estão rindo de mim? E o clown, ele tem uma hierarquia. Se você se coloca perto de outros clowns, tem um que é mais esperto do que o outro, então essa hierarquia vai surgindo, você vai vendo que você vai sendo feito de bobo o tempo inteiro por alguns clowns. É triste, dói, você fala, nossa, como quase um psicodrama. Sim. Curioso. E os processos de imersão de clowns que são muito dolorosos, né, porque você tem que ficar lidando com suas fragilidades, com as suas vulnerabilidades. Mas eu acho que o bom ator é isso, ele sabe lidar bem com essa vulnerabilidade, porque é humana, né?